Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje eu vou contar uma história para vocês. Essa história, ela fala de um casal de muito tempo atrás, lá por volta de 1800 e algumas coisas. É, o nome da história se chama Seu Galvão e Dona Fluência, né? É um casal. É, bom, Seu Galvão, ele era um cara bastante fora do comum. Ele vivia com as as heranças do seu pai, que não eram muitas, né? É uma casa e uma área para poder plantar, né? Uma areazinha para poder plantar. E depois de muito tempo ele aprendeu a arte da insolação na terra, né? De plantar e conseguir colher o que ele precisava. Então, nesse sentido, o seu Galvão ele vivia, né, tranquilo, e ele tinha uma certa um certo dom de falar com Deus, né? No sentido de despejar tudo para fora, todas as mágoas, ele ele não deixava acumular em si, né? Ele já saía vociferando e acabou que ele conseguia expressar os seus sentimentos de uma forma tão peculiar que ele se distanciou, né? Diferenciou muito das outras pessoas, porque ele acumulou esse esse padrão na sua vida, né? Essa harmonização peculiar. Então, quando ele ia para a cidade ajudar o seu pai a vender as os excessos das colheitas, ele começou a perceber isso, que as pessoas olhavam para ele diferente, né? Como se ele tivesse um brilho próprio. Mas depois ele descobriu que não é um brilho próprio, que ele era meio destoado da sociedade. Só que na infância ele achava que era um brilho próprio, por conta dos olhares intrigantes que ele recebia. E o tempo foi passando e ele foi aprendendo a lidar com essa característica dele. E o seu pai morreu e ele ficou cuidando da sua casa, né? Da casa de herança. E nunca deram um problema para ele, né? E dentro dessa peculiaridade, uma coisa que o senhor Galvão não gostava de jeito nenhum é ver animal morto sem enterrar. Ele ficava, ó, ele não gostava. Não era por conta do cheiro ruim, não era por conta do espanto, né, daquela coisa assim. Era porque na cabeça dele, animal morto era obrigatório ser enterrado. E aí, num dia assim peculiar, um dia qualquer, ele foi fazer suas obrigações diárias, né? Vez ou outra ele comprava leite de uma vizinha, tentava vender de casa em casa na região os excessos dos alimentos que ele plantava, e ele sempre tinha uma rotina que a gente chama meio que ritualística, né? Acorda no mesmo horário e faz as obrigações e volta para casa. E nessa rotina, dentro dessa rotina, ele nunca pensou em ir para a igreja e arrumar a namorada, né? Ele não se importava com isso, né?
É, e dessas andanças, né, ele estava realizando as suas tarefas diárias e aí ele encontrou um animal morto. De repente, no meio da estrada. Era um pássaro, um passarinho que parece que morreu porque caiu, né? Caiu no chão. Ele não conseguiu determinar a morte, mas ele viu que estava morto e viu que estava desenterrado. E ele ficou muito nervoso mesmo. E nessa nervosia ele já começou a descarregar a Deus os seus nervos, né? E aí nessa oxidação nervosa de descarregar esse acender de vela, né? A vela, no caso, era o pássaro sem enterrar. Não era porque o pássaro estava morto, não era porque o pássaro fedia, era porque o pássaro estava jogado sem enterrar. E aí ele começou a falar: mas Deus, isso aqui é uma vida, é alguém que carregou uma alma, é alguém que viveu sobre a sua maneira. Como pode isso? Sem terra. Como pode, Senhor? Mas isso é uma falta de consideração para com o animal, Senhor. Você não tem modos para com as vidas que você que se dispõe ao seu favor. E aí e a linguagem dele era uma linguagem muito sem ondulação. Então era uma linguagem: Deus, mas não era assim, não. Era uma linguagem que cerrava os contornos que hoje em dia a gente faz na oralidade. Esses contornos que a gente tanto aprendeu a falar. E aí você pode imaginar como ele se expressava. Aparentemente é uma expressão que para nós hoje em dia é engraçado, mas era natural. Ele não era ruim da fala. Porém, ele só se expressava assim quando ele falava com Deus. Quando ele falava com os outros seres humanos, ele relativamente era até tímido, né? Não conciliava a expressão a essas alturas, né? Então, para ele formar um canal com o Criador de tudo, com a divindade, ele destoou e criou uma forma de se expressar diferente da forma normal. E nessa construção ele foi construindo esse ultrajar de sua natureza para poder aprender a reverenciar a natureza divina da forma que ele conseguiria, né? Desde novo. E aí ele xingava Deus, e depois ele falava que sem Deus não daria para poder aguentar todos os desesperos que hora outra o assolavam. E ele não era um cara muito ansioso nem muito preocupado com as coisas, porém ele, vez ou outra, ele se sentia muito angustiado e ele não sabia por quê, mas era por conta da solidão. E aí nessa de pegar o animal na estrada para levar para enterrar, ele, no meio do caminho, ele encontrou uma moça lá com seus 27 anos. Seu Galvão tinha 33. E aí essa moça viu o seu Galvão terminando de tacar terra no animal na estrada, né?
Ele não. Ele geralmente ele tacava terra onde estava, né, o animal. Só tacava terra. E aí, terminando, né, e descarregando todas as energias que ele tava com Deus da sua forma, ele começou a rir uma risada assim, é, elegante, aquela risada que desatrapalha qualquer lamentação, sabe? Sabe quando você vê alguém rir que desperta qualquer desinteresse da vida, que qualquer lamentação que a pessoa tá, quando vê alguém rir, ela abre a gargalhada com a outra. E aí Dona Fluência começou a sentir o cheiro dessa risada e começou a olhar diferente pro seu Galvão. E ali começava uma pontinha nessa Dona Fluência de interesse sobre esse aroma desse sorriso. Então, bom, nessa circunstância a gente inicia o capítulo 2, né, que é conhecendo a Dona Fluência. E aí, logo, quando o seu Galvão avista a Dona Fluência olhando para ele se aquieta e continua a andar em direção para casa, já meio tímido. E chegando próximo à Dona Fluência, que estava parado na estrada, ele recebe os berros da Dona Fluência. Mas, moço, do senhor ri de um jeito tão com cheiro bom, sua risada é tão boa. Aí o seu Galvão olha pra ela assim de repente e meio que se assusta, né? Ele fala assim: uai, você viu? Eu tava rindo pra Deus. Aí ela, olha, mas que bonito, né? E aí eles já começam a conversar, né? E aí ela começa a falar, né, o que ela sentiu do sorriso, da forma que ela podia, né? Ela fala assim: nossa, foi tão contagioso que eu sorri junto. E aí o seu Galvão, ele da maneira dele, tímido, né? Ele fala, ele coloca a mão na cabeça assim e pensa: mas eu que não vi que você estava aqui, senão eu acho que eu nem chegaria a dar esse sorriso. E aí eles passam a caminhar juntos, né? E aí quando chega na virada para casa do seu Galvão, ele despede dela e diz que foi um prazer tê-la acompanhado e conversado com ela. E ela fala: o prazer foi todo meu, foi ótimo te conhecer. E o seu Galvão nessa porque ele era muito tímido, né, tinha vergonha de tudo, né? Ele tinha vergonha de convidar até mesmo a Dona Fluência para tomar um chá na casa dele, porque ele ficaria receoso de fazer o chá e o chá não for bom, né? Não souber fazer o chá e ser criticado por isso. Ele tinha medo dessas coisas, vergonha. Só que ele conseguiu vencer esse medo e convidou a Dona Fluência para tomar um chá na casa dele. E aí a Dona Fluência aceitou. Aí nessa dela ter aceitado, num outro dia ela foi lá na casa do seu Galvão e encontrou o seu Galvão trabalhando, né? E o seu Galvão parou de trabalhar e sentiu o seu corpo, né, numa vibração tão grande, né, numa ressonância de vibração tão grande, que ele meio que ficou paralisado assim, e, né, por um instante.
e depois ele foi atender a Dona Fluência. Ele começou a suar bastante, né? Como se algo tivesse o sufocando, mas mesmo assim ele venceu esse sufoco. O convidou a Dona Fluência para entrar, e a Dona Fluência entrou meio tímida assim, mas assegurada, né? Porque ela estava encantada com o seu Galvão, né? E ela queria sentir aquele reverberar do seu corpo de novo. E aí ela estava sentindo. E aí isso confortou tanto ela que parecia que ali era o seu que ali era o seu lugar, né? Era onde que ela seria enterrada, entre aspas, né? E nessa de ser enterrada, o seu Galvão a recebeu, fez o chá, e para poder descontrair, o seu Galvão pediu a Dona Fluência para poder armar o fogo. Dona Fluência ela trabalhava muito bem, então ela armou o fogo até mais rápido do que o seu Galvão estava colhendo as folhas para poder fazer o chá. E aí o seu Galvão ficou impressionado, porque o seu Galvão ele tem dificuldade para poder armar o fogo. E aí a Dona Fluência falou: uai, mas não tem dificuldade nenhuma, é só colocar é só acender o fogo, né, da forma correta, esfregar bem as palhas. E aí o seu Galvão falou assim: eu sei, mas é porque eu dou valor para todas as coisas, que eu fico no meu íntimo divagando, me preocupando em considerar todos os ritmos que as coisas me vêm à utilização. E Dona Fluência olhou, escutou aquilo, não entendeu da primeira vez, mas ela sentiu o que ele quis dizer. Ela sentiu que para se sentir bem e para dar valor a si mesma, ela teria que devagar primeiro na reflexão do valor das coisas, principalmente as coisas que ela tem sobre as mãos. E aí o seu Galvão deu as mãos para ela deu as mãos para o seu Galvão, e parece que o coração dos dois parou nesse momento. E ali eles conseguiram se ver um no olho do outro. Nesse instante o fogo estava armado, o chá estava para ser colocado no fogão, e os dois estavam parados olhando um para o outro, sentindo a vibração, devagando-se entre essa sensação, se repousando. Bom, continua no próximo capítulo. Abraço para vocês e a gente se vê no próximo capítulo. Fui.